Mas o que você vê de uma forma geral como tendências para o futuro do varejo? Né, como experiência do consumidor, como canal, né, enfim, como customer experience, né, que é a experiência do consumidor. Qual que é a tua visão macro da coisa? Legal. A gente poderia falar de muitas coisas, né, mas acho que sim, algumas que eu acho que são as mais fortes aí e evidentes. A primeira é a questão da digitalização como um caminho sem volta. No Brasil, a gente estava falando que o digital representa mais ou menos 5%, representava 5% das vendas do varejo como um todo. No Magazine, isso já representava 50% da nossa receita. É Então, a gente já incrível. estava olhando muito para frente. Mas essa não é a realidade só do Brasil. Os Estados Unidos, o digital representava mais ou menos 18% das vendas do varejo. E em pouco mais de 3 semanas do início da pandemia já estava em 28%. Detalhe é que crescia 1% ao ano. Tá? Então ele cresceu 10%, né? O que cresceria em 10 anos ele cresceu em 3 semanas. Então isso é inevitável, chega a ser óbvio, mas eu acho que o que é menos óbvio é entender que algumas categorias que tradicionalmente não eram feitas pelo canal digital, não eram comercializadas, transacionadas, vão passar a ser. Né? Então acho que esse é um ponto. E aí invariavelmente o investimento em tecnologia vai ter que ser muito grande por parte dos varejistas como um todo, e tem muita oportunidade aí para quem está, né, do outro lado do balcão agora, que eu não estou mais. Né? Acho que outro ponto que ficou muito forte, a gente vê isso em mídia, já repercutindo, é a questão do comércio local, essa valorização do varejista do bairro, da sua cidade, isso é super importante, e é legal como os players começaram a criar filtros para isso, né? Você comprar do seu parceiro ali mais perto. Só que o que acontece é que esses caras não estavam nem perto de iniciar um processo de digitalização. Né? Estou falando dos pequenos varejos mesmo. E esses caras estão aderindo de forma muito rápida a diferentes plataformas. Né? Uma delas é o parceiro Magalu, que foi lançado também durante a fase inicial da pandemia, né? Onde qualquer varejista pode se plugar e instantaneamente passa a poder comercializar os seus produtos por meio digital. Né? Então, acho que esse é um ponto que não vai voltar atrás. Né? Um ponto que é menos ligado à tecnologia em si, mas eu acho que é um ponto de ética, eu percebo também que os consumidores estão realmente se importando com essa questão, né? Com como que as empresas, isso não só no Brasil, tá? Isso é curioso, eu assisti até uma palestra sobre a China, onde a pandemia já, entre essas, passou, né, já está no estágio muito mais avançado, mas lá também, né, os consumidores estão realmente levando em consideração como as empresas se comportaram durante esse momento diante da comunidade. Então, o que a gente sempre falava muito do propósito, então acho que agora os consumidores estão olhando muito para isso e entendendo quem realmente pratica o que fala e quem ficava só no discurso. Né? Então, eu acho que esse é um ponto também que não vai ser mais ignorado, assim, que vai ser muito valorizado, e para uma empresa como o Magazine é super importante, né, porque, fim do dia, a gente é um varejo, né, a gente não é indústria, o que a gente comercializa, outros players também comercializam, então isso somado a algumas outras experiências é muito importante, é uma forma da gente se diferenciar. A gente até já falou, né, logística, né, acho que logística é uma área que vai ter muito investimento, porque isso é um fator crítico de sucesso para quem compra em um e-commerce, é a sua expectativa de que você receba aquele negócio o mais rápido possível. Né? Quando a gente está falando de um país com dimensões continentais, isso é muito desafiador. Né? Porque uma coisa é entregar em 1, 2 dias em São Paulo, Rio, agora e lá em Belém. Né? Qual o prazo médio de entrega? Então, acho que esse é um desafio muito grande que as empresas estão atacando e tem feito um bom trabalho. Então vão ter muitos investimentos, vai ser realmente tratado como uma questão muito core, porque até existe uma relação direta entre o prazo médio de entrega e o abandono de compra. Tá? Então existe uma relação que a gente observa, então esse é um gap super importante de ser fechado pelas empresas, ou pelo menos reduzido. E aí você vê várias empresas fazendo movimentos de aquisição dessas empresas de last mile. A Via Varejo comprou uma recentemente, Pão de Açúcar. Já tinha comprado. Exatamente, o que você vê, assim, esse foi um ponto onde os varejistas tradicionais falharam, né, no momento inicial da pandemia ali, porque o Pão de Açúcar tinha delivery, o Carrefour tinha, todo mundo tinha, só que o volume foi tão gigantesco, né, que eles não estavam preparados logisticamente e as operações deles capotaram.
Então, Sim. nesse aspecto, as empresas mais tradicionalmente tecnológicas, da perspectiva varejista, se deram muito bem, né? Entre elas o Magazine, assim, porque tem uma plataforma parruda, uma plataforma que escala, que segura a onda, não chacoalha quando tem um volume muito grande de acesso, né? A lição de casa estava feita, né, dentro do possível. Sim, né? sim. E vocês sofreram muito menos, né? E são iniciativas que tiveram início muito antes, né, cara? Porque às vezes a gente fala, mas que legal, eu quero construir isso em 2 semanas. Não, né, isso é eventualmente uma evolução de um produto que já existia, né? Acho que outro ponto porque esse foi o desespero de muita empresa que teve que migrar, né, do mundo offline para o mundo digital pela sobrevivência, né, de venda e de ativar o canal. Foi o que aconteceu. Muita empresa teve que, em poucas semanas, se adaptar para uma coisa que não estava feita. Então é como você está fazendo musculação, de repente coloca um 100 de supino, você não aguenta, né? Então tem um tempo de maturação, né, para isso acontecer, né? É complexo, né? Não é do dia para a noite. São anos de muito suor ali, código para o negócio parar de pé, né? Eu acho que também tem uma tendência, que eu acho que uma realidade que vai ser uma integração efetivamente maior entre canais on e off, porque o consumidor ficou órfão do off, né, por um período muito grande. Então ele se viu obrigado a ir para o on e muita gente aprendeu a usar isso. Então, hoje a gente vê que tem empresas com estratégias diferentes de preço por canal, por exemplo, até de produtos. Então, acho que isso vai exigir que essas empresas tenham uma integração mais forte. As lojas realmente vão se tornar mais showroom do que já eram. Essa tendência do showrooming aí já era uma realidade, acho que agora mais do que nunca, e o consumidor vai começar a tomar decisão ali na hora, talvez alguns deles não tomassem antes, né, de olhar, comparar preço, fazer uma compra, ou vai lá, experimenta o produto, vê se é aquilo que ele quer mesmo, volta, faz a compra pelo celular, em algum outro lugar. Acho que as compras, então, vão se tornar um pouco mais planejadas do que eram, né, a pessoa vai ter muito mais estudo prévio. E tem uma que agora está ficando bem forte aqui no Brasil, vejo toda hora em lives isso acontecendo, que é a presença do vídeo como um meio de transacionar também, né? Vendas por vídeo. Live commerce, né? Os live commerces, né? E é engraçado se você olhar lá para o Shoptime, ou Shoptour, na verdade, com o Galeb lá de 1900 e bolinha, cara, foi muito anos visionário, 90. né? Anos 90. E esse hoje modelo da QVC nos Estados Unidos, que são os produtos também demonstráveis, né, que se beneficiam muito de televisão, né? Então acho que isso agora vai estar dentro obviamente, da web e mobile. Tem uma questão de infraestrutura, obviamente, atrelada a isso, né, com maior velocidade, melhor capacidade de processamento dos devices. Mas só para você ter uma ideia, eu estava lendo, fiquei assustado com isso. No Alibaba hoje tem cerca de 300 mil lives por dia. Então tem demonstração de 300 mil produtos ali. Eu vi. Então, e com taxas de conversão que chegam até 10 vezes de um e-commerce normal, né? Parece que quase 10% do e-commerce recente na China dos últimos 3 meses foi para o live commerce. Muito varejista de pequeno porte em marketplaces de live commerce lá fora, né? Então isso é bem interessante olhar essa tendência toda, né? E acho que isso vem para ficar, e eu acho super, super legal, super saudável, né? Então, de repente, você vai ter períodos que, eventualmente, o vendedor de uma loja física estaria ocioso, talvez ele vai estar atendendo um consumidor através de um device, né? Um consumidor que não está lá fisicamente. Ele vai lá, faz a demonstração, faz a venda por ali mesmo. Então, nesse sentido, acho que vai ter muita integração. Enfim, e você vê, por exemplo, né, tem pouca gente que liga uma coisa com a outra, mas o 5G, né, o que é o 5G que está chegando? Ele vai multiplicar e muito a capacidade de transmissão. Então, experiências como lives, como videoconferências, né, eles vão ficar cada vez melhores, cada vez mais imersivas, né? E você ter uma experiência online de compra ou de reunião e tudo mais, vai ficar cada vez mais perfeito, né? Vai mudar muita coisa.